Meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes mesmo da apresentação do livro que hoje Deus está nos dando a oportunidade de lançar e apresentar a toda a comunidade campinense, e por que não paraibana, visto que temos muitos irmãos aqui das mais diversas cidades, inclusive da nossa capital, eu quero deixar uma palavra para o presidente, pastor Daniel Nunes, que hoje está completando mais um ano de pastorado. Isaías 32:8, pastor, na nova versão internacional, esse texto de Isaías 32:8, alma, para que o Senhor continue sendo um homem de referência para toda a sociedade paraibana. Lá fora os irmãos poderão, ao final do culto, ver que há um pequeno estande na porta da igreja, com o livro que eu estou apresentando para os irmãos aqui hoje. É o livro Biblifique-se, Formando uma Geração da Palavra, pelo qual sou grato a Deus de me conceder a oportunidade de estar apresentando aqui aos irmãos. Sou grato ao meu pastor presidente, pastor Daniel Nunes, ao meu pastor setorial, pastor Eudes Marques, pelo carinho e a estima. Sou grato a Deus pela vida da minha família, minha esposa, minha mãe, meus irmãos que estão aqui me apoiando no lançamento deste livro. O que significa Biblifique-se? O que é uma geração biblificada? Na carta aos Colossenses, capítulo 3 e versículo 16, o apóstolo Paulo exorta-nos: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Biblificar-se é inteirar-se da Bíblia, é adentrar a uma cultura de leitura, fé e prática do Santo Livro de Deus. Biblificar-se é deixar a Bíblia se encarnar em nós, materializar-se em nós, sair da superfície do papel e dominar a nossa vida por completo. Um crente biblificado é um crente cujos pensamentos, desejos, ações, palavras são impregnados da palavra de Deus. É a palavra viva produzindo a vida de Cristo em nós. Infelizmente, meus irmãos, vivemos dias de grande apatia espiritual e de uma religiosidade fraca e superficial que não se traduz em um relacionamento mais íntimo, profundo, genuíno e duradouro com Deus. Orações enfadonhas, músicas sem boa letra e poesia, pregações não raros sem conteúdo bíblico e cultos muitas vezes feitos para mero entretenimento social e divertimento do povo. Claro, há exceções e estamos diante de uma dessas exceções essa noite. Porque Deus ainda tem um remanescente fiel, uma geração que busca a face do Senhor e que tem como grande alvo de sua vida conhecer a Deus. Mas começamos percebendo a fragilidade do cristianismo brasileiro por uma simples e, no entanto, constrangedora constatação. A maioria absoluta do povo evangélico não tem o hábito de ler e estudar a Bíblia regularmente. Pergunte, por exemplo, em sua igreja, quantos crentes já leram a Bíblia toda pelo menos uma vez? Será estarrecedor ver que desde jovens a idosos, de novos convertidos a crentes veteranos na fé, de membros de banco a obreiros e até lideranças na igreja do Senhor, muitos são os que nunca leram o livro de Deus na íntegra uma vez sequer. Gastamos horas a fio diante da televisão, diante das redes sociais, na internet, ou muito ocupados nos negócios desta vida e em ativismo profissional que esgota o ânimo e a saúde. E a Bíblia, como sempre, ficando em último lugar, isto é, quando ela ainda encontra ao menos um último lugar. No mundo hoje, entre 200 a 500 milhões de pessoas, 500 milhão de pessoas no mundo hoje, não dispõem de qualquer parte da Bíblia traduzida em sua língua. Já nós, brasileiros, dispomos de muitas e boas traduções, dispomos de Bíblias com muitos recursos adicionais para lermos, entendermos, crermos e praticarmos. Mas estamos fazendo valer estas oportunidades e estes recursos com os quais Deus nos tem abençoado?
Não nos esqueçamos, amados irmãos, que Jesus disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Daniel Berg, missionário fundador da nossa igreja Assembleia de Deus no Brasil, andou por muitos rincões deste país, do norte ao sudeste, batendo de porta em porta no início do século XX, oferecendo aos católicos brasileiros exemplares da Bíblia Sagrada, quando este livro era ainda um artigo de luxo, quase sempre encontrado apenas nas catedrais católicas. Aliás, vocês sabiam que na época em que a Igreja Católica medieval dominava o mundo, as Bíblias estavam literalmente acorrentadas aos púlpitos das catedrais católicas? Mas os fundadores desta igreja deixaram para nós um rico legado de amor à Bíblia. Mas diante da atual constatação de desinteresse de muitos crentes pelo estudo da palavra, diante de um crescente esfriamento da fé já prenunciado por Jesus, diante da necessidade de resgatarmos o valor histórico, cultural e, sobretudo, espiritual que a Bíblia tem para a humanidade, e diante da verdade de que um genuíno avivamento espiritual só pode vir por meio da palavra de Deus, é que eu venho com muita alegria apresentar à comunidade evangélica campinense o mais novo livro de minha autoria, Biblifique-se, formando uma geração da palavra. Um livro cujo intuito é instigar e provocar o maior número de pessoas possível para o retorno à leitura, à fé e à prática da palavra de Deus. É um livro de 116 páginas, ao custo de apenas R$ 22,00, com uma linguagem prática e, no entanto, contundente, para ajudar o leitor a ler, a crer e a viver a Bíblia. Os irmãos poderão, inclusive, adquirir hoje também no cartão ou no dinheiro, em espécie. E além deste livro Biblifique-se, que se faz acompanhar de um marcador de páginas e de um plano de leitura anual da Bíblia, os irmãos poderão adquirir o livro que foi lançado em 2016 e que traz o prefácio do nosso pastor-presidente, pastor Daniel Nunes da Silva. A mensagem da cruz, o amor que nos redimiu da ira. Com esse plano de leitura, para o livro Biblifique-se, o leitor terá um auxílio para disciplinar o seu tempo e garantir que todos os dias o pão do céu estará sendo servido em sua mesa. Afinal, mais do que remédio para curar doenças esporádicas, a Bíblia é alimento diário para as nossas almas. Menino ou menina, biblifique-se. Jovem, biblifique-se. Pai, mãe de família, mulheres de Deus, irmãs do círculo de oração, obreiros, lideranças do Senhor, biblifique-se. E constituamos assim para Deus uma geração biblificada. Amém? Este livro aqui, ao pastor Daniel, eu já havia feito a entrega prévia, ele já recebeu, já leu muito, que ele é um exímio leitor. Eu gostaria, pastor Daniel, com a sua permissão, de presentear esse livro, nosso pastor José Carlos, da nossa Almadene, que está aqui hoje, nos dando a honra. Eu gostaria de presenteá-lo, mas o livro é meu, mas a dedicatória vai ser sua. Apenas para o proforme da foto, pastor Zé Carlos, se o senhor me permite lhe entregar esse livro, por favor, e depois eu passo para o pastor Daniel fazer uma dedicatória bem bonita, em nome dele e de toda a Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande, para o Senhor. Receba de todo o coração, com a estima que tenho, pela sua simplicidade e ousadia com que o Senhor também tem conduzido o rebanho de Deus em João Pessoa, na Paraíba e agora em todo o Nordeste.